pessoal! Vamos iniciar mais um bate-papo Entre Gerações Pod e hoje nós estamos aqui com uma amiga muito especial, que é a Mari Mendes. E antes da gente começar o nosso bate-papo, Mari, eu quero te dar um mimo do nosso programa Entre Gerações Pod. Muito obrigada. Foi feito com muito carinho. Foi feito com carinho, é de um parceiro nosso, Humberto. Da Pixel Foto _ Oficial. Então, como que se escreve? O arroba dele, gente, é Pixel com X, Foto com PH, tá? _ Oficial. A loja dele é linda, né, Má? É. Tem muitas coisas, ele faz tudo personalizado de acordo com o que você desejar. Só mandar para ele. É uma Inclusive, essas coisas que ele faz, viu, gente? Vocês vão amar. Inclusive, a gente tá aí com algo diferente, viu? Você vai ver depois. Eu acho inovador. Eu também. Quando ele falou, eu falei, não acredito que tá assim essa tecnologia. Ai, que linda! Depois tem uma mensagem. Não, e esse Então, QR Code, Code. depois tem uma mensagem para você que nós fizemos. Gente, obrigada, que carinho lindo, obrigada. Já me sinto privilegiada de estar aqui como convidada. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Vou deixar aqui, tá bom? Tá. Obrigada, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que muito bom que feliz. deu certo, né? Então, a nossa convidada de hoje, como eu já falei no início, ela é a Mari Mendes. Ela é uma amiga muito querida da gente. Ela é pedagoga, especialista em direito educacional e com MBA em gestão empresarial e consultora de imóveis. Ela é uma mulher que trocou anos de trabalho no corporativo por um novo rumo, se reinventando na carreira de consultoria imobiliária. Casada, mãe de uma filha muito fofa, que eu também a conheço, muito querida. Eu também que acho. está na faculdade de medicina veterinária. E ela já passou pela montanha-russa da pandemia e agora encontra sua nova paixão em ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos. Uma mulher determinada, que não tem medo de recomeçar. E como isso é bacana. Seja bem-vinda. Obrigada. Que apresentação linda. Nossa, você viu? Obrigada. Mari, eu queria perguntar para você, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Eu gosto de fazer muitas coisas, porque sou uma pessoa muito adaptável, digamos, né? Mas eu vou citar as que mais que te tiram assim da rotina, exato, que vai te dar mais prazer no seu tempo livre. Então, viajar é um ponto principal, assim, porque seja para perto, para longe, eu acredito que são novas culturas, gastronomia, é muita cultura, né? Então, esse é um ponto bem importante para mim, que é viajar. Um outro momento que eu gosto muito, que me deixa muito feliz, é andar de bicicleta. Eu amo andar de bike, assim, então é uma terapia para mim. Eu falo que, sabe quando você está naquele pique de cansaço, assim, eu falo, não, vou andar de bicicleta. Se desliga e fica em outra sintonia, né? E um terceiro ponto é também ir a shows. Eu amo assistir show de todas versões aí, seja sertanejo, samba, enfim. Quem me conhece sabe da minha paixão. Você é bem conectada, né? A minha paixão pelo Fábio Júnior desde muito menina. E isso, todo mundo que relaciona o Fábio sempre lembra de mim, é um barato. No meu WhatsApp chove mensagens quando ele está na televisão em algum programa. Fala, Mari, você está assistindo o Fábio? E, inclusive, eu estive num show dele agora em fevereiro. Perdi a conta de quantos shows do Fábio eu já assisti, tive a oportunidade de estar ali. Então, é um momento muito feliz para mim, mas eu gostaria de deixar aqui o registro de bem recente, que foi o encerramento da turnê do Gilberto Gil no Allianz Parque, esse final de semana que passou.
E foi, assim, muito emocionante, muito, assim, eu nunca vi o Allianz com tanta gente e foi incrível, o show foi maravilhoso. Então, eu poderia falar muitas outras coisas, os meus quitutes que eu adoro fazer, fotografia que eu amo, música, enfim, mas eu acredito que esses 3 são os principais, assim. Aí agora a gente mostra as fotos, porque ela fez questão de mostrar uma aqui, que ela tá linda em Toronto. Foi legal essa viagem, Mari? Essa viagem foi muito especial. Foi a realização de um intercâmbio que não aconteceu durante a pandemia. Eu estava para embarcar e aí a pandemia chegou e foi uma frustração muito grande. Mas como tudo é perfeito no tempo certo, né? E eu consegui realizar o ano passado. Então, eu fiz questão de trazer essa foto para realmente motivar e dizer para todo mundo que não tem idade, que se a gente deseja fazer e realizar, a gente tem que ter força e coragem e seguir em frente. Então, essa viagem foi uma conquista muito grande para mim. Uau, intercâmbio. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei 30 dias em Toronto. Que legal! Eu chorei quando eu peguei a minha certificação internacional. Chorei comendo um lanche no McDonald's. Mas foi incrível, foi muito emocionante. E aí você falou, foi um sonho mesmo. Foi um sonho realizado, né? Aí aqui temos do Gil. Do Gil, do show, que foi aí o encerramento dessa carreira brilhante dele, agora, né? nesse final de semana, né? Isso, esse profissional maravilhoso. Nossa, aí que do foto nosso linda. país. Olha. E a outra, lógico, que não poderia faltar do rolê de bike. De bike. E você faz quantos km? Eu já cheguei a fazer 14. Uau! Você sabe que aqui em São Caetano tem um grupo que se encontra no Chico Mendes e aí eles fazem 18K. Olha! Bastante de percurso, é bem legal. Chama Pedal Sanca. Não sabia não conhecia depois não, eu te passo. Eu já fui, inclusive, participei. Meu pai também ia, meu irmão. Aí eu tive que parar, né? Mas é bem legal, eles continuam. Eu posso até colocar você no grupo. Muito bom, vou adorar. E a última foto, que não podia deixar de faltar, que é a do Fábio, né? A do Fábio, exatamente. Que essa foi do show de fevereiro, que eu fui com as minhas cunhadas. Mas tenho amigas, assim, que são muito fãs dele e estão sempre comigo nos shows. É incrível, assim, uma conexão incrível com o Fábio. Essa daqui, ele também tá ficou bem legal a foto. Você ficou de pertinho? Nada, a gente estava muito distante. E a do Gil também ficou perto? Mas eu estava na última fileira do Allianz, assim, gente. É sério, eu nunca vi aquele estádio tão cheio para um show igual o do Gilberto Gil. Mas o Gil tem nome, tem carreira. Nossa, né? foi muito. Para sempre, né? Foi maravilhoso. Ainda mais que a despedida, o último show dele, é bem marcante mesmo. Continuando, né, a nossa sequência aí de perguntas, eu quero falar de sonhos. Quando você era mais nova, você sempre pensava em ser corretora? Ou esse sonho foi crescendo durante o tempo? Conta pra gente, como é que começou? Na verdade, eu vejo que atualmente existe até aqueles testes vocacionais, né? Onde consegue identificar, onde você se encaixa, enfim. Na nossa época não tinha isso, né? A profissão foi seguindo, foi acontecendo, né? Então, houve esse momento que, assim, não tinha aquela possibilidade de consultar imóveis como nós temos hoje nos portais, né? Então, hoje o acesso é fácil, está na palma da mão ali, todo mundo Google, verifica, põe portais, né? Viva Real, sim, né? Tem até aplicativos, não tem? Isso. Você consegue baixar e já vai direto. Isso, então o acesso é muito fácil, muito rápido. Então, eu sempre tive muita curiosidade, então... Por mais que eu não estava no mercado imobiliário, era um hobby para mim ficar ali olhando, sabe? Ficar pesquisando sobre imóveis, sobre casa, sobre apartamento. Era muito curioso isso. Eu sempre fiz isso. Então,
eu acho que foi uma construção, sabe? Foi acontecendo esse amor aí pelo mercado imobiliário. Legal. Alguma coisa que foi nascendo dentro de você, né? E essas coisas são tão engraçadas do jeito que acontece. Às vezes, sem a gente se programar, sem a gente imaginar, vai nascendo lá dentro e a gente vai dando sequência aí nas coisas da vida da gente, né? Verdade. E Mari, quando você foi desligada do corporativo, eu imagino que deve ter sido um baque, né? Até por conta do tempo, da idade da gente. O que passou, assim, na sua cabeça nos primeiros dias? É comum nós ouvirmos que a gente está preparado para esse momento, mas quando chega a notícia, é claro que o sentimento de tristeza chega junto, né? Não tem como ser diferente. O que me passou, Marci, de fato, é que era o meu momento de ir para o mercado imobiliário. Porque eu já tinha isso, né, estruturado, né? Então, para mim, houve essa dificuldade, esse momento difícil ali, mas eu fiquei tranquila. Eu recebi a notícia com essa tristeza que causou ali, mas, ao mesmo tempo, com muita perspectiva de olhar para frente. Eu acredito que, assim, missão cumprida. Exato. Mas eu acho que em algum momento, assim, não bate essa coisa da mudança da gente, porque eu também passei por isso, né? E é uma mudança brusca, né? Sim. E até contando com a idade que a gente está um pouco mais avançada nesse mercado, do jeito que estão as coisas hoje em dia, a gente acha que isso fica um pouco mais difícil. E aí, não te bateu alguma coisa assim de vontade de ficar numa zona de conforto? Ou tipo assim, não vou enfrentar esse negócio que já tinha nascido despertado em você? Não, porque na verdade eu já me preparei para esse momento. Agora em maio eu completo 4 anos de Cresce. Então eu já vinha me estruturando, né, para poder fazer essa transição de carreira. Então, muita gente me perguntou, nossa, mercado imobiliário? Como assim? E realmente causa uma estranheza, né, nas pessoas, porque é isso que você falou, quando nós estamos na zona de conforto, a perspectiva é sempre de se manter ali, né? Mas eu realmente decidi que eu precisava me desafiar e seguir em frente com esse desejo, né? Isso é bem legal, né? Falando da transição de carreira, qual foi o maior desafio pessoal que você enfrentou nesse processo? O maior desafio pessoal, eu acredito que é enfrentar o medo, né? Porque você chegar num espaço onde você vai encontrar diversos profissionais capacitados, né, para poder atuar e você chegar ali naquele núcleo que, querendo ou não, é um núcleo fechado ali, foi um desafio enorme. Eu imagino. Alguma história engraçada, divertida para compartilhar com a gente? Eu vou trazer uma história engraçada, não vou dizer curiosa, Tá. sim, mas para vocês terem uma percepção do tão quanto isso me deixa feliz. Eu sou nascida em São Caetano, eu morei em São Caetano praticamente a minha vida toda. E eu fui criada pela minha avó, junto com os meus irmãos, que são gêmeos. E eu fui fazer uma visita num imóvel com o cliente e começamos a conversar. E ele começou a me contar que ele também morava em São Caetano, era daqui, coisa e tal. E, de repente, ele me perguntou aonde eu morava. E eu contei para ele, falei, eu morava, né, ali no bairro Nova Gerte. E aí, prontamente, ele falou, nossa, eu tinha um rapaz que estudou comigo, eles eram gêmeos. Aí eu... Opa! Aí ele falou o nome do meu irmão, do Marcelo, e aí eu falei o nome do outro, que é Maurício, e aí ele falou, são eles mesmo. E aí a gente começou e ficou super descontraído, assim, porque ele começou a contar e falou dos meninos, e falou que estudava na mesma sala do meu irmão.
E assim, e é isso, sabe? É você sentir a energia e a conexão e a alegria das pessoas, sabe? Desses encontros. Isso o mercado imobiliário me proporciona diariamente, assim. Porque é isso, como a gente mora aqui muitos anos, muita gente, né? Conhecem os meus irmãos, me conhecem, enfim. Eu brinco até, Marci, que é como quando a gente tem filho, né, Ju? Porque quando a gente tem filho, ninguém mais sabe o seu nome. Todo mundo fala a mãe e fala o nome da criança, né? Ah, é a mãe dela, né? Você perde totalmente a sua identidade. Ou quando você tá chegando e não pergunta, oi, você tá bem? Ah, a sua filha tá bem? Como é que tá? Pra depois perguntar de você. E quando eu era menor, era assim com os meus irmãos. Ninguém me conhecia como a Mari. Todo mundo relacionava que eu era a irmã dos gêmeos. Então, assim, foi uma história curiosa que eu... E eles são idênticos? Nada idênticos. Um é loiro, o outro é moreno. Nossa! E todo mundo que conhece a gente, enfim, acha que eu sou a irmã gêmea do Marcelo. Do Moreno. Porque eu sou muito parecida com o Marcelo. E é muito curioso, assim. Então são essas histórias. E aí, prontamente, assim, eu mandei uma mensagem para ele, contei o que tinha acontecido, enfim. E eu falei, são muitas histórias, né? Muitas. Porque é isso, a gente está aqui em São Caetano, então é isso. Mari, falando assim em família, em irmãos, qual é o papel da família nessa jornada? Assim, como foi a tua adaptação da sua filha, que é estudante de veterinária, e do seu marido? Olha, eles sempre me apoiaram muito desde do início, assim, né? Quando eu tomei a decisão, eu vejo, sabe, Marci, que o primeiro passo é ter explicado para eles como é o trabalho da Remax. Eu acho que esse foi o foco principal. Sentar e explicar para eles, olha, o trabalho é assim, funciona assim. Então, assim, a minha filha teve a oportunidade de gravar vídeos comigo, né? Junto de uma amiga queridíssima dela também, que está sempre com a gente. Meu marido já esteve dirigindo enquanto eu ia filmando. Então, assim, é muita construção juntos. Acho que isso traduz todo esse apoio, tudo isso. Isso eu acho bem bacana, né? Você é uma mudança e que, de repente, você não sabe se vai ter o apoio ou não da família por essa mudança e, no final, eles acabam te apoiando e criando coisas novas entre vocês, né? O ambiente, a criatividade de como fazer, o que fazer. E aí, quando você vê, você está mais entrelaçado. Isso é muito bacana, né? Nossa, a gente ganha uma força inacreditável, assim. E você percebe que tem aquela curiosidade de saber sobre aquele imóvel. E aí, como é que tá? Como é que foi, né? O que aconteceu? Então, é muito, muito importante. Isso passa a ser novidade, né? Muito. Puxando o gancho, né, da Má, que falou desse novo mundo, né, que você acabou entrando. Vou falar um pouquinho do Instagram, das redes sociais. Como que foi para você? Foi novidade, de fato? Ou você já tinha ali uma intimidade com a rede? Nossa, Ju, foi muito desafiador. Muito, não, gente, muito. Porque assim, olhando hoje, você acha que ela nasceu para isso, né? É super fotogênica, sabe falar que é uma maravilha, bem, descontraída. Muito, conta pra gente. Bonita. Muito desafiador, assim. Nossa, porque eu sempre tive um Instagram ali privado, né? Então, esse é o primeiro passo, você transformar a sua rede social para público. E aí começar a fazer os vídeos e o que eu posso dizer, gente, é bem o que é clichê, mas que é pura verdade. Comece, só isso. Comece, acredite naquilo que você está fazendo. Porque, assim, claro que eu tenho muito para melhorar ainda, muito para poder desenvolver e tudo, mas... sim, mas... é muito importante
ver que hoje eu fazendo os vídeos dos imóveis e mostrar para os proprietários que eu tenho orgulho de mostrar o imóvel deles, que eu estou trabalhando a venda do imóvel, né? Faz toda a diferença. Porque você acaba enaltecendo, né? Vamos dizer assim, o imóvel como produto daquela Sim. pessoa que pôs à venda. Exato. E aí ela se sente até valorizada, integrada. Com certeza. É bem legal isso, né? Com certeza. Você falou da questão, né, de dar o primeiro passo. Parece clichê, mas de fato é isso mesmo. Não tem outra fórmula. Mas e a questão da sua mente? Porque é aquilo que você falou, né? Era privado, se tornou público. Sim. Você trabalhou a tua mente também? Porque, ou você sempre foi desencanada? O que vão falar de mim, o que vão falar do meu novo trabalho, do que eu tô... Como que foi isso? Você obteve muitas pessoas ali, parabéns, Mari. Ou, conta um pouquinho disso. Trabalhei sim, Ju. Eu faço terapia, então, né, consegui ir trabalhando isso também. Claro que recebi muitas mensagens, assim, foi muito incrível, porque o que eu vejo um movimento muito valioso é a gente se apoiar, Sim. né? Eu, num outro momento, isso não acontecia muito. Hoje, eu vejo isso muito diferente, assim, e senti isso na pele, Ju. Recebi muitas mensagens, muitas. Eu tenho uma pessoa muito especial que está morando em Araçatuba atualmente. E vou dizer, foi uma das pessoas que mais me deu força, assim. Ela me mandava mensagem todos os dias, falando dos meus vídeos, falando dos imóveis, o tanto que ela estava orgulhosa de mim. Então, foi muito importante isso para mim, assim, sabe? E aí, tem um outro lado também, que são as críticas, e que são críticas construtivas. E uma das pessoas que me ajudou muito foi o meu irmão, que é um profissional de ponta aí. E assim, eu ouvi muita coisa que ele acabou trazendo para mim, né? E fui tentando ajustar, sabe? Fui tentando melhorar e foi assim. Mas eu acho que é da sua personalidade. Você aparenta, assim, a Má conhece mais, mas eu acho assim, que você aparenta ser uma pessoa que recebe a crítica como positiva. Porque se fosse outra pessoa, ia desistir, né? Ia aceitar isso como algo negativo. E você não. Eu percebo que você realmente entrou de cabeça, né? E quis realmente mudar, assim, a tua história, a tua trajetória na carreira. E eu acho que tá de parabéns, né, Má? Porque a gente enfrentar desafios, né? Porque a gente o desafio aqui começa no podcast, com a gente mesmo, né? O nosso próprio medo, Sim, né? O nosso próprio A gente medo. precisa ter coragem para tudo na vida, independente da idade. Né? E, não, deixa eu só para fazer uma outra pergunta. Olha como minha mão tá gelada. Bastante. Tá nervosa? Quem foi o maior crítico? Então, meu irmão, sem dúvida. Ele mesmo? Qual? O Maurício? Não, o do meio, o Márcio. Já entregando. O Márcio. O Márcio, porque ele tem um Ele trabalha na área? Ele trabalha como que produtora, legal. enfim, né? E então, ele foi uma crítica construtiva, assim, que fez muita diferença para mim, que eu escuto muito. E, Ju, o que você fala faz muito sentido, porque a profissão de consultora imobiliária é pura escuta, entendeu? Então, se a gente não tiver uma escuta ativa para entender a dor do cliente, eu não vou conseguir atendê-lo. Então, Verdade. a gente precisa treinar muito isso, sabe? Então, meu irmão me ajudou muito nesses momentos com esses vídeos. O seu irmão, a terapeuta. E quem O mais? terapeuta. O terapeuta. E quem mais? A Diará? Da Satuba. Manda um beijo pra eles. Renata, E a beijo família, pra né? você. A Família, família, marido, filha. filha, né? Esses já estão ali, né? Sim, isso é no dia a dia, mas a Renata, o Márcio, meus irmãos que estão sempre ali me apoiando. Vocês são em tudo. 3? Nós somos em 3 por parte da minha mãe, em 4 por parte da minha mãe, os gêmeos, o do meio e eu, e 2 por parte do meu pai.
Você é a única Um casal. mulher? Ah, Não, um casal. do meu pai é um casal. Ai, Isso. que legal. Bacana. Mari, você sempre teve esse sonho de trabalhar com imóveis, que nem você estava contando pra gente. Mas, ao mesmo tempo, o Airbnb foi uma virada de chave para você também, né? Como que surgiu essa ideia? O Airbnb foi uma virada de chave mesmo, Marci, por uma situação muito delicada, né? Onde meu marido passou por um problema de saúde muito grave o ano passado. Então foi um momento muito sensível, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. E a minha virada de chave foi perceber que eu precisava fazer alguma coisa para tirá-lo daquela situação. Eu precisava, porque eu estava trabalhando, ele havia sido desligado, e então eu precisava fazer alguma coisa para ele se recuperar, para ele voltar a ser quem ele era, porque ele estava perdendo a identidade dele, né? E eu falo que essas viradas de chave, gente, não acontece se a gente não se movimentar, se a gente não tiver atitude, né? Então, naquele momento, eu não sabia nada de Airbnb, eu só fui conversando com ele, foi a ideia e vamos fazer. Então, fui conhecer a plataforma, separei algumas fotos, fiz uma descrição ali do imóvel e falei, vou postar. E postei, fiz o anúncio e postei. E assim, para nossa surpresa, foi incrível. Assim, a gente começou a receber muitas solicitações de hospedagem. E tão pouco tempo, né, eu acabei me tornando a superhost ali no Airbnb, que é um selo de qualificação incrível. Recebi, né, assim, as avaliações, então, e foi esse momento, Marcia, assim, porque ele obrigatoriamente tinha que fazer alguns movimentos, né? Então ele tinha que ir até Santos, que é onde o imóvel fica, para poder preparar, deixar tudo de acordo para o hóspede chegar. Então, e sempre eu, ele e a minha filha, né? Então a gente ia se ajudando muito e foi assim, foi acontecendo, foi muito rápido, muito rápido. E deu muito certo. E aí eu faço uma conexão do Airbnb com a minha profissão de consultora imobiliária, que é muito além de receber pessoas, né? Vai muito além. O meu trabalho nas duas frentes. Então, isso me deixou, assim, muito feliz e satisfeita, porque meu marido, o meu objetivo eu alcancei com ele. Então, isso para mim foi uma realização muito grande. E tanto é que a gente deu continuidade. Porque nós tínhamos pensado, num primeiro momento, deixar por um período, ver como que, né, como que funcionaria e tal, funcionaria. E, enfim, e deu tão certo que a gente decidiu continuar. E, assim, eu já tive hóspedes de outros estados que vieram para cá, né, passaram feriados prolongados e voltaram. E, assim, com os comentários incríveis, assim, lá nas avaliações. Então, e você gera, de novo, a conexão com as pessoas. Isso é bacana, né, Mari? Mas Muito. até o ponto, assim, para você também, do que você passou nesse processo dele de superação, que foi super importante, essa superação também de alugar uma coisa que era só sua, né? Porque foi uma conquista na sua vida, na vida de vocês, né? Diria assim, não só do casal, mas da família, né? Sim. Incluindo sua filha também aí. E o que mudou para você que antes você não considerava essa possibilidade? Eu acredito que um exercício que precisei fazer muito, e nós precisamos fazer, porque foi a família mesmo, foi o desapego, Marci. Isso foi um exercício e um crescimento muito importante para a gente. Assim. Extremamente significativo, muito, né? Muito, porque de nada valeria o apartamento ali se ele já não estivesse com a gente.
Então, inclusive hoje, no dia de hoje, eu falo que é a segunda data de nascimento dele, porque foi 1 ano atrás, foi que tudo aconteceu, que tudo começou. Então é isso, assim, desapegar, né, do espaço que a gente conquistou com tanto amor, tanto carinho, construir tudo exatamente como a gente desejava, com muito trabalho, né, muita luta, e valeu muito a pena, assim, então... Isso é tão bom, né, Mari? E, assim, as pessoas hoje em dia têm medo de enfrentar esse desapego, sim, né? Acha que não vai conseguir, que é impossível. E quando você tem essa superação do desapego, eu também já vivi isso com o meu próprio filho quando ele foi embora do Brasil. E as pessoas ficavam me perguntando, nossa, mas você não liga que seu filho está lá do outro lado do mundo? Eu falava assim, nossa, mas eu estou tão mais tranquila ele lá do que aqui, porque ele lá tem uma segurança 100%, aqui a gente não tem segurança nenhuma. E o desenvolvimento da cultura lá é bem melhor do que aqui. Então, isso também me impulsionou a ter esse desapego. É difícil, sem sombra de dúvida. A gente passa por vários sentimentos, né, Mari? Não se apegar, são várias coisas. Mas quando a gente supera isso, puxa, dá uma identificação, uma grandiosidade interna tão maravilhosa, sim, né? Fico incrível, feliz que você tenha conseguido e ter superado com o Zeca também, que hoje está... aí festejando 1 ano da vida dele, né? Da vida nova. E a gente tem fotos aqui para mostrar do apartamento dela. Olha, uma graça a sua decoração, né? Bem praiana as cores. E esse azul. Acho lindo. É a minha cor. É a minha cor. Nossa, maravilhoso como quadro. Eu falo que é um espaço muito aconchegante. Se vocês tiverem a oportunidade depois de visualizarem as avaliações, vocês vão ver. Assim, é um espaço muito acolhedor, né? Então, isso... E eu achei legal, tem até uma rede na tua sala, sim, né? Charmoso, muito né? Charmoso. A Mari, ela é especialista, né? Ela é um mimo, assim. Eu até falei pro Humberto, você vai ganhar uma cliente, com certeza, não só eu, nós do podcast, Entre Gerações Pode, mas a Mari com certeza. E é muito legal, né? Até as coisinhas que você faz, os detalhes, né? Você assim, pensa em tudo. Então, imagina a pessoa que realmente vai alugar. Ela vê, né? A gente percebe isso. Assim, igual você fala, né? Essa energia. Então, é assim, maravilhoso. Eu acho que tudo tem a ver, né? Sim. Tudo. E o legal é que você aqui foi até no Superhost, uma preferida dos hóspedes, né? Isso. Uma das acomodações no Airbnb que fazem mais sucesso com os hóspedes. Você teve nota 5 estrelinhas aí, né? Olha. De 10 avaliações. Olha que bacana, né? É isso aí, Mari. Essas coisas acabam enaltecendo você, né? Foi uma conquista aí da família mesmo, porque foi muita dedicação, assim, sabe? Então... E essa conexão do Airbnb com a consultoria de imóveis, nossa, deu muito certo, foi muito bacana. Tá. E tem essa também de Santos, são umas 8 fotos que você tem aqui, né? Eu coloquei isso. Nossa, essa aqui tá linda também, né? Não, pôr do sol, lá do apartamento? Na praia, não, aqui é na ponta da praia. Porque o apartamento, a localização dele é no Gonzaga. Então, se você for até pela orla até a ponta da praia, então ali você consegue ver um pôr do sol assim maravilhoso. Não, maravilhoso, uma assim. foto assim que dá para dizer que é um quadro, né? E na época dos cruzeiros, sabe? Nossa, que dá para ver aqui no fundo. Isso, ainda tem outra foto aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um cruzeiro e essa outra foto aqui tem esse cruzeiro também, porque sai lá de perto, né? O porto, né? Sim, isso. Ele passa pela ponta da praia, né? Faz a volta e vai embora. Eu passei por lá, já fiz esse trajeto, já tive essa honra, é bem gostoso. Incrível. Bem legal. Até eu tenho uma amiga que mora em Santos e a filha dela morava lá e ficava com lencinho, né? A gente não enxergava, mas ela via que a gente estava lá. Foi até engraçado. Mas foi bem bacana também. Foi meu primeiro passeio de navio que eu fiz, delícia. Foi bem legal. Incrível. E a praia também aqui está numa foto super bonita, né? Um dia legal. É
é muito Santos, tem muita coisa bacana para se fazer. Tem muitos pontos turísticos, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer em Santos. Então, vale muito a pena. E essa assim. foto aqui, eu achei bacana. Missão cumprida, Mari Mendes. Você agora é super host. Então, isso foi um e-mail que eu recebi do Airbnb quando eu recebi a certificação. Então, esse selinho aqui na minha imagem identifica que eu sou super host. E aí as pessoas prontamente conseguem identificar. Então, é uma certificação importante do Airbnb. Olha aí, pessoal, quem quiser, já segue a dica aí, onde achar o apartamento muito aconchegante, embora eu também não conheça ainda, mas um dia a gente entra no Airbnb e vai lá. Mas é isso aí. Bom, agora eu vou falar de vendas. Você fechou 5 gestões em 30 dias, Mari. Conta pra nós, como que foi isso, né? Você acredita que fez a diferença? Como que foi para alcançar esse número? Qual que foi a diferença que você acha? Olha, primeiro passo que eu vejo dessa conquista é entender o modelo da Remax, né? Entender o processo que a Remax trabalha. E esse foi o primeiro passo muito importante. Um segundo ponto também que fez muita diferença são as parcerias. A Remax trabalha num formato com os consultores imobiliários de muita parceria. Então, para quem acompanha meu Instagram aí pode ver, né, nos conteúdos que lá estão, que tem muita parceria com outras profissionais que ali estão comigo, enfim. Então, eu entendo que foi isso, Jô. Entender o modelo de negócio da Remax e colocar o processo em prática. Isso fez a diferença. É interessante essa questão de parceria, né? Porque você até comentou nos bastidores algo que, se você for parar para pensar, não existe, eu não vejo. Então, explica para nós como que seria essa parceria. Isso, assim, nós temos parcerias tanto com os profissionais. Então, por exemplo, quando a gente pega a gestão de um imóvel, costumamos trabalhar em 2 pessoas, tá? Por quê? Porque no trabalho, no dia a dia, nas gestões, é muita coisa para se fazer, para se cumprir. Então, se eu não puder acompanhar um cliente comprador, a minha parceira vai acompanhar. Então, o cliente vendedor vai ter a segurança, né, de que sempre uma profissional da Remax vai estar acompanhando esse cliente. Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo que é importante. O outro ponto são as parcerias nas vendas, né? Que a Remax faz essas parcerias. Então, existe uma plataforma com esses parceiros. Que são cadastrados. Sim, e também com imobiliárias parceiras aqui da cidade, que também seguem esse modelo. E o que acontece com esse formato? Todo mundo ganha. Exatamente. Né? Então, isso faz muito a diferença, né? Tem a parceria com corretores autônomos também, mas é isso. Então, esses 2 viés de parceria fazem muita diferença. Falando sobre a venda, né? O que você acha que foi decisivo na hora para o cliente comprar? Foi o conhecimento, a conexão, a energia, estratégia? Eu acredito que é um pouquinho de tudo, assim, né? Primeiro, o que eu vejo é o atendimento, né? A conexão, porque a conexão com pessoas. Sim. Né? Isso faz muita diferença, porque hoje a gente tem muita tecnologia, mas aquela questão humanizada faz toda a diferença. Então, quando você tem esse atendimento, esse cuidado com o cliente,
o diferencial. Até porque está se perdendo, né? Essa parte, né? Marci, humanista entre as pessoas. Porque hoje em dia, para você falar alguma coisa, você tem que ir cheio de dedo. Ou é preconceito, ou é não sei o que lá. Quer dizer, isso acaba distanciando a gente, né? Sim. E a gente, com um pouco mais de experiência de vida, um pouco mais de sensibilidade, a gente tem que entrar mais nessa área da humanidade, de ser humanista, né, com o outro. Sem dúvida. Ter o amor com o outro, né? E o que eu vejo também é que o cliente perceber que ele de fato tem um profissional para ajudá-lo, né? Porque com o corre-corre, né, o dia a dia e as milhões de coisas que todo mundo tem para fazer, enfim. Então, você ter um profissional ali que realmente atue, né, faz a diferença. E eu acredito que, assim, você recebe várias situações. Aquela pessoa que quer vender para ontem, que quer alugar para ontem. Aquela pessoa que fala, não, tanto faz. Eu quero esse valor. Não tem negociação, né? Então, você tá ali, diariamente, lidando com N situações, N pessoas. E quando ele realmente percebe que você tem conhecimento... Não, atendeu bem, porque eu tenho certeza que você faz isso. Inclusive, gente, eu sei aqui também dos bastidores que ela prepara um mimo para entregar para os seus clientes. Você tem noção, gente, que vocês precisam seguir esta mulher? É sério. Então, assim, o atendimento, de fato, já está em disparada. Que eu sei que você arrasa nisso. E aí, depois o conhecimento. Mari, você é um crânio, assim. Você realmente... cai dentro, você mostra que realmente você vai ajudar a pessoa ali, né? E você como também uma mulher, né? Uma pessoa que tem um imóvel e também tinha medo de locar, né? Então, você mostra que realmente você tem mais empatia. Você realmente, não, calma. Eu sei a tua dor, eu sei, pode ficar tranquila, né? Exato. Então, você filtra, você... Nossa... Eu imagino perfeito, que né? Vamos indicar. Parabéns, Mari. Obrigada. Então, você segue isso. E a Remax também tem a questão, quando você falou sobre precificação, a Remax faz esse trabalho, né? De fazer o estudo de mercado. Uau. Então, não é a precificação que a Mari vai indicar. Não, existe todo um estudo que é feito, que é apresentado para os proprietários. Então, a Remax traz esse trabalho muito diferenciado. Toda uma estratégia de logística, né? É bem Muito. tua cara essa empresa, né? Você caiu de paraquedas e abraçou. Você sabe que na primeira reunião que eu tive com a broker lá, eu falei exatamente isso. Eu escolhi estar na Remax. Nossa, porque é bem o seu estilo, a forma de você pensar, de agir, dos eu te conheço mais um pouco. Exato. Que legal, muito sucesso para você, viu? Obrigada. Que aliás você já está tendo, mas que Deus prospere muito mais. Amém, para nós. Tem fotos. Mostra, explica pra gente o que é. Essa aqui são as fotos, como eu falei, que são as etapas, né, que a gente faz no trabalho. Então, se faz uma primeira visita no imóvel, aí depois a gente faz um estudo, né, de mercado, então faz essa apresentação e junto de todo esse trabalho vem todo esse complemento, que é a preparação de fotos, vídeos profissionais do imóvel, vem toda a divulgação de marketing. Então, assim, é um a mais, é um plus ali que o proprietário, cliente, vendedor não precisa fazer nenhum outro tipo de investimento. Ele vai ter assessoria jurídica, ele vai ter todo o acompanhamento do começo ao fim. Então, é o que a gente sempre gosta de explicar. Você vai ter ali o início da gestão até a entrega da chave. É uma transparência. Exato, né? muito. E o diferencial entre as outras, né? Ética, profissionalismo, transparência, tudo isso é inegociável, sabe? Assim, inegociável, é básico na Remax. Isso é bacana porque diferencia muito das outras imobiliárias, no sentido de que a gente percebe que o corretor nunca é bem visto, né? Quando chega nos prédios,
Já ouvi muito, viu, Marci? Eu faço ideia, por isso que eu estou tocando, porque eu moro em prédio também, eu já fui síndica por 2 vezes, então, assim, eu sei como que é, né? É síndico, a pessoa já tem uma certa aversão, né? Tipo, chega para lá, né? Então, aqui tem outras fotos que eu disponibilizei aí que são do dia a dia. Por exemplo, essa imagem onde eu tô com o lenço é a imagem onde eu vou para o imóvel para fazer as fotos e os vídeos do imóvel. Então, vocês podem ver lá nos meus vídeos apresentando os imóveis, eu tô sempre com o lenço da Remax, eu tô sempre... Mas isso você que inova. É coisa sua, não é coisa da empresa. Não, foi uma estratégia minha, né? Então, por exemplo, aqui na outra foto, é quando eu vou fazer a primeira visita. Eu vou uniformizada também. Eu também estou com uma camiseta, no caso, com o bordado da Remax, estou com um crachá. Então, são 2 momentos muito diferentes, mas que faz toda a diferença para o conteúdo dos imóveis, com né? certeza. Então... Aliás, nos bastidores, como você fala, ela me mostrou um negócio que veio do sul, que ela mandou fazer, coisa mais linda, que vai aqui assim, com imã, né? É como se fosse um pin, mas com imã. Muito legal. Como consultora imobiliária, o nome dela, chiquérrima, né? Essas coisas, essas pegadas que eu acho detalhes, faz toda a diferença. É verdade. E são essas fotos do dia a dia e de todos esses conteúdos que acabam seguindo para o Instagram. Não, calma, né? essa é importantíssima. E essa aqui foi que você comentou da gestão dos contratos, onde a gente faz uma ação ali de bater o sino. E é muito emocionante porque tem uma questão aqui, um ponto que eu acho muito interessante de tudo isso que a gente falou, gente. Confiança. Né? Porque, primordial, né? Porque a partir do momento que o proprietário confia em entregar a gestão do seu imóvel nas nossas mãos, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Né? Então, é muito sério. É muito sério. É um trabalho que precisa ser tratado com muito carinho, muito cuidado. Eu tenho uma pergunta. Pois Quando você bateu esse sino, você chorou? A primeira vez? Ou não? Ou você não chorou? Não chorei, Ju. Sério? Não chorei. Não chorou para não mostrar para os outros, mas emocionalmente já pensou. Sim, eu fiquei bem emocionada. Ela se segura, ela é bem controlada, mas ela é emotiva. Eu fiquei bem emocionada, mas não cheguei a chorar, não. Mas eu sou muito emotiva mesmo. Mas foi muito emocionante. Mas, de novo, reforço aí todas as minhas parceiras que estiveram ali, que estão comigo no dia a dia. Renata, Rita, Rosângela, Elaine, a Márcia, que é a nossa broker. Então, é muita gente. Tem os meninos também que fazem parte do time, o Márcio, o Vitor, o Michel. Muita gente, não dá para falar o nome de todo mundo. As meninas do administrativo que ajudam muito a gente, a Estela, a Flávia. Estela, socorro, me ajuda com esse contrato. Eu preciso. Socorro, me dá uma foto desse contrato para bater o sino aqui e tirar a foto. Imagina como é. Então, assim, todo mundo fica pode muito... até divulgar qual que é onde você divulga essa foto aqui, que eu achei lindo, o teu arroba é o quê? É @Marilisa_Mendes, que é o meu Instagram. Marilisa com 2 S, com né? Um S, não, um S só. Marilisa. Isso, Marilisa_Mendes. Facinho. Gente, entra aí, porque, olha, é emocionante acompanhar. você ver o trabalho que ela desenvolve e a oportunidade que você pode ter em estar consultando ela também na necessidade da vida da gente, que a gente nunca sabe quando vai precisar alugar, comprar, vender. Aí, ó, uma boa dica para vocês. Posso continuar? Pode. Você fala muito, assim, sobre foco, né? Que eu percebo que você tem muito isso na sua vida, nas suas tomadas de decisões. Mas não desistir dos sonhos. Mas vamos ser sincera. Todo mundo tem um momento de fraqueza, né, Mari? Sim. Como que você lida com o medo de não dar certo? Bom, primeiro, eu acredito muito na minha fé.
Eu tenho muita fé, muito. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou, a minha formação, né, religiosa, enfim, tudo que eu acredito. Apesar que eu respeito muito, porque eu acredito que religião é muito além, né, uma questão de algo muito maior, e respeito e admiro, independente de qualquer doutrina, enfim. Claro que a gente sempre tem, né, os momentos, né, difíceis e desafiadores, mas eu sempre fui uma pessoa muito positiva, Marci, muito. Eu sempre, e eu ensino isso para minha filha todos os dias, faça as suas escolhas, né? Tenha convicção daquela escolha que você quer fazer e que você quer realmente alcançar. Então, eu sempre tive esse olhar muito positivo e determinado, né? De olhar para o futuro, assim, com perseverança, sabe? Eu falo que durante a minha vida toda eu não tive escolha, eu tive que ter coragem. Nossa, te admiro tanto. Então, assim... eu também. Você me deixa muito honrada. Muito. Aqui, então, assim, coragem, né, gente? Acho que gratidão, muita gratidão. Eu consegui, espero, desejo que todos os ensinamentos da criação da minha avó foram primordiais na minha vida. Lá atrás, né, a gente não entende muito quando puxa a orelha, quando fala, né, mas hoje, quando eu vejo, quando eu vou ensinar algo para minha filha, eu falo, meu Deus, a minha avó sabia tudo. Então, e todo mundo, né, toda a minha família que sempre apoiou a gente, com os meus irmãos, enfim, nessa criação toda. Mas é isso, assim, não tinha como parar para olhar para trás, né? Então, eu sempre tive muita... E eu falo que eu me sinto muito privilegiada, porque eu morei em São Caetano a vida toda e eu tive as melhores escolas aqui. Eu estudei quase a minha vida toda no Alcina Dantas Feijão e sinto um orgulho gigante daquele colégio, né? Me formei lá no período integral ainda, que foi a última, acho que uma das últimas turmas, em 1988, se eu não me engano. Inclusive, agora, o ano passado, aí, no desfile de 7 de setembro, na Goiás, nós participamos e foi lindo, foi uma emoção reencontrar os professores. Então, assim... Tenho professores do Alcina que moram no meu prédio, que eu encontro com eles, assim, diariamente. Bacana. Então, assim, gente, tudo isso é acreditar, sabe, é confiar naquilo e seguir em frente, né? Ter força, ter coragem, ter determinação para poder seguir, Marci. Acho que é isso, sabe? E você tem algum mantra ou alguma coisa que você repete para se manter firme nessa convicção toda que você acabou de colocar? Essa força. Olha, o meu mantra é acreditar muito em Deus. Muito, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que confio demais, né? A partir do momento... É aquilo que falam, assim, né? Se você faz o bem, Não né? importa quem, né? Exato. Então, é isso. E eu levanto todos os dias agradecendo. Todos os dias. 2025 vai fazer 10 anos que eu passei por um problema de saúde gravíssimo, né? Que pouquíssimas pessoas do meu núcleo sabem dessa história. E... que mais que eu posso pedir, gente? Se não, agradecer a Deus todos os dias por poder estar aqui, poder, né, estar contando toda essa história para vocês, poder estar aqui com a minha família e viver tudo isso. Então, é isso, Marci. É isso que eu acho legal do nosso podcast, sabe? A gente ter
esse entrosamento, essa energia, troca. né? Essa troca de energia e poder passar para você que está aí do outro lado ouvindo a gente, porque assim, problema todos nós temos, né? Agora, saber como enfrentá-los, olha que dica brilhante que a Mari está dando para vocês e para a gente também, né? Eu acho que independe de religião para a gente crer em Deus, né? Deus é um só, independente da religião, e é isso mesmo, Mari. É esse amor que você tem não só por Deus, mas por você, e saber que você tem que enfrentar, que é só assim que a gente vai estar se superando, né? E tirando o medo, né? E a gente não faz nada sozinho, né, Marcinha? Nada. A gente tudo tem que ter a humildade, né? Humildade. Não, e tem que ter ali, sabe, muita gente ali te dando a mão e ajudando. Verdade. Então, sempre tem alguém para apoiar, né? Sim. Sempre tem alguém para te ajudar, para poder te ouvir, para poder trazer uma palavra amiga e falar, e enfim. Então, eu acredito muito nisso. Que bacana. Nós falamos em não desistir, né? Mas eu gostaria que você desse alguma sugestão para quem pensa em mudar, né? E entrar nessa transição de carreira. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, mas já passou da hora, né? Vai ser uma mudança muito radical. Então, eu acho que eu não vou me desafiar, me permitir a isso. Qual sugestão você daria? Olha, Ju, eu acredito muito que não existe uma hora. A hora é agora. É o hoje, né? O que faz sentido para mim é você estar feliz no lugar que você queira estar. Então, não existe essa questão de falar, não, sabe, é tarde. Não, nunca é tarde. É bem aquilo que as pessoas falam, assim, não, você não pode dar um passo, né, maior que a perna. Não é isso, não é sobre isso. É sobre acreditar em você. É assim, você traçar aquilo que você de fato deseja, você estudar, né, porque a parte da educação faz muito sentido nisso tudo que a gente está conversando aqui. E se eu cheguei até aqui é porque eu tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei na minha formação profissional também e pessoal, né? Então, é isso, é escolher aonde você quer estar, onde você quer de fato ser feliz e acreditar em você, né? A partir do momento que você acreditar que você é capaz, e o autoconhecimento faz muita diferença nesse processo. Por isso que eu falo, a terapia me ajudou muito. Felipe, beijo para você. Mas muito mesmo, sabe? Porque fez muita diferença, de fato. Tem algo que você passou e gostaria de dividir? Olha, eu acredito que estruturar, planejar, não é o fato de falar assim, nossa, vou virar a chave de hoje para amanhã. Não é assim. Como eu falei, agora em maio eu completo 4 anos de Cresce. Então, não foi uma virada de chave da noite para o dia, né? Conexão com pessoas faz toda a diferença. Então, se você, dependendo do que você almeja fazer, às vezes a gente não dá muita atenção, né, para uma conversa ali de vizinho, né, de porta de portão, né, de padaria. Gente, isso pode ter algum significado lá na frente. Tá aqui uma pessoa que, né, é mestra nisso, assim. Então, e eu acho que é isso, acho que é bem isso, sabe? É uma construção, sabe, Ju? Sim. É uma construção. E é isso, o desejo de fazer, o como fazer. Eu acho que essa é uma das perguntas, sabe? Como que eu vou fazer isso? E seguir em frente. Mas o planejamento, para mim, é o fundamental. Verdade. Bacana isso, né? Mari, o teu trabalho na imobiliária, ele parece muito mais do que uma venda, sabe? O que você faz
você se sentir realizada nessa nova profissão? Assim, todos nós aqui sabemos o tão quanto é difícil conquistar uma casa própria. Eu venho de uma família extremamente humilde, né? E que a gente sempre lutou muito para conquistar tudo. Aprendi muito com a minha avó, isso que minha avó sempre dizia: vocês precisam ter a casa de vocês. Eu escutei muito a minha avó falar isso. Então, eu acredito, Marci, que assim, adquirir um imóvel e você poder compartilhar e celebrar dessa conquista com as pessoas não tem preço, sabe? Todo mundo passa por muitas mudanças na vida e a pandemia mostrou muito isso pra gente, né? Quantas pessoas que saíram das suas casas, foram morar no interior, voltaram do interior depois porque ficaram home office, porque, enfim. Então, todo esse movimento acontece diariamente nas famílias, né? Eu penso, por exemplo, hoje, a minha filha com 22 anos, eu penso assim, poxa, imagina você ter um jovem com uma idade deles, né, que de repente consegue ter um apoio dos pais para poder pensar no futuro e fazer um investimento de um imóvel. Nossa, isso é bárbaro. Inspirador demais. Então, o que vai me caber a fazer? Ajudar a realizar isso. Então, Marci, para mim é isso, assim, eu vejo que o trabalho do consultor imobiliário faz muito sentido com a conexão com as pessoas, muito. E como que você mede esse sucesso agora de forma diferente do que você mediria quando estava no corporativo? Olha, eu acho que não é bem medir o sucesso, sabe? Mas eu vejo como um plantio de uma flor, sabe? Onde você prepara o solo, onde você semeia, você vai ter que ir lá regar, né? Às vezes fazer uma manutenção, combater alguma praga, né? Até o quê? Até florescer. A lei natural da vida, né? Exato. Então, assim, hoje as pessoas estão muito imediatistas, é fato. Mas nesse processo, eu vejo dessa forma. É um plantio. E você vai plantando, e você vai construindo conexões com famílias, com pessoas, sabe? É incrível, é incrível. E aí um vai indicando para o outro e vai aumentando a sua rede. Exato. Mas o incrível para mim é esse jeito dela ser, dela pensar, que se todo mundo, não digo todo mundo, mas sei lá, mais grãozinhos na areia, né? Pensassem como você e tivesse essa habilidade, essa facilidade, porque às vezes eu acho, Mari, que falta isso para as pessoas, sabe? De como começar, o que fazer, como que eu vou me direcionar. Porque muitas vezes eu penso que as pessoas acabam criando esse bloqueio por experiências negativas que elas passaram. Exatamente. Sim. E todo mundo passou, né? Inclusive nós, né? Exato. Todo mundo passa, todo mundo... É como eu estava falando outro dia, gente, todo mundo tem a sua história. Você não me conhece, você não sabe a minha história, entendeu? Então, assim, mas todo mundo tem essa história para dividir e compartilhar. Então, assim, eu penso, Marci, que é abrir a cabeça para dar uma nova oportunidade, né? Porque se a gente também ficar rígido e não ter essa flexibilidade... Né? Se engessar até pela própria idade, as coisas que a gente vai passando na vida, às vezes as pessoas se engessam, né? Sim. E é o que eu sempre falo, se você se permitir interiormente, tudo pode mudar na vida de cada um de nós, né? Sem dúvida. Já fica até aqui uma questão de ideia, na verdade, sugestão.
Você precisa começar a falar, trazer essas pautas pro teu Instagram. Ah, sim, Ju. É sério. Sim, Sei lá, as pessoas me perguntam muito e eu quero falar sobre isso, dicas, sabe? Sim. É bem legal, porque vai ter bastante corretor que vai se ver em você, né? Porque às vezes está ali no mercado, mas continua ainda vendo as dificuldades, né? E ver você, essa mulher tão inspiradora, tão forte, e além, né, dessas qualidades, uma pessoa que planeja, estuda, de fato é um diferencial, Mari. Eu tô aqui já triste porque já tá acabando, né? E é tão gostoso, né? Tão gostoso ouvir, assim, sabe? Mas assim, a gente aprende muito todos os dias, sabe? Tem profissionais do mercado imobiliário incríveis, assim, sabe? Tem algumas mulheres do Sul que eu acompanho. Eu tenho uma prima, a Juliana. A Ju também é do Sul. Então, assim, sabe? É muito aprendizado diariamente. Muito, muito mesmo. Então, a gente aprende todos os dias, sabe? Então... Legal. Por fim, então, quem é a Mari de verdade por trás do trabalho? Ai, pergunta. Calma, respira fundo. Essa reflexão é muito boa, né? Aí você vai lá no autoconhecimento. Como é que chama o teu psicólogo? Felipe. Felipe. Puxa o Felipe aí, ó. Ai, olha, eu falo que a gente faz esse exercício muito, assim, né? De olhar ali, sentar a tua criança no colo, não é assim? Que hoje, né? Todo mundo... Passa a mão na cabeça. Né? E, olha, eu falo que é toda educação que eu recebi. É toda a construção da família e da matriarca que a minha avó foi, sabe? Perante a família, enfim. É a Mari que sempre foi atrás dos seus sonhos, que nunca desistiu, né, que sonhava em fazer uma graduação, que não tinha condição financeira e que foi fazer quando a minha filha tinha 3 anos de idade, né, e onde eu tenho uma amiga incrível, que é a Sheila, que ficava com a Larissa à noite para mim, enquanto eu estava lá estudando, enquanto meu marido estava trabalhando e chegava tarde da noite. Então, foram muitas pessoas que me deram a mão para chegar aqui. Então, a Mari que sempre fui muito ajuizada, de fato, isso é verdade, assim, né? E sempre foi atrás dos sonhos e acreditar em tudo que ela desejava, tudo que ela queria. Sempre procurei estar muito próxima dos meus irmãos, que é uma coisa que para mim eu preciso. Até a Renata fala, ela fala, olha, você com esses meninos é demais. Porque, assim, é muito amor envolvido, apesar de toda uma história aí familiar, mas a gente está sempre unido, sempre junto, sempre que tem oportunidade. Então, construir a minha família foi todo diferencial, assim. A Larissa é um presente de Deus na minha vida e na do meu marido. Construir tudo que a gente construiu, olhando sempre na mesma direção. Isso foi uma coisa que eu sempre falei para o meu marido, assim. A gente só consegue chegar porque a gente olha na mesma direção. Então, assim, se eu cheguei aqui, é porque eu tenho muita gratidão de toda essa experiência que eu passei no corporativo. Foi muito aprendizado, foram muitas lutas, foram muitos desafios. Mas a minha resiliência sempre me levou até onde eu queria chegar, e a minha fé, e acreditar em Deus, e acreditar que tudo ia ficar bem, que tudo ia dar certo. E deu certo, e eu tô aqui. Está dando. Cada vez mais. Sim, então
é isso. Acho Com essa que... formosura toda aí dela. Vai longe. Mas eu já imagino que ela tá planejando já. Ela já deve ter anotado aí daqui uns... Quem é a Mari daqui uns 3, 5 anos, né? Ela deve ter as metas. A pequena, média e a longo prazo. Você pode dar um spoiler? Não, ainda não. Não? Ainda tá muito cedo. Não acredito. Ainda. Fica pro próximo Parte 2, podcast. parte 2. Combinado, então. Mas acho que é isso mesmo, assim, né? A gente planejar e trabalhar, gente, para alcançar o que a gente deseja, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos. Uau. Então, né, trabalhava, estudava à noite, né? Então, assim, não tem segredo, gente. É E isso, nem medo, né? Nem medo, É arregaçar mangas, trabalhar e saber enfrentar a vida, né? E assim, e agradecer muito a Deus por sempre ter colocado pessoas boas na minha vida, pessoas que sempre estiveram comigo ali, né? E puderam, né, me apoiar quando eu mais precisava, assim. Então, mas tem muita história aí, né? Para chegar até aqui. Isso Verdade. Que bacana, né? A história dela. Você também ficou Muito. emocionada, Muito. né? Tô vendo, eu achei que era só eu, porque ela é durona, viu? Não. Eu tava quase chorando no meio dela. Ela Não, eu falei, eu contando, preciso me ai, controlar. Mas eu também. Se ela não vai chorar, eu também não. Ela que tinha que chorar, não posso, né? Ela fez a gente chorar. Não, você é incrível, Mari. Pena que a gente tem que estar finalizando agora o nosso bate-papo aqui, que está super gostoso. É muito mais que gostoso, é assim, gratificante saber, poder te ouvir, saber que a gente pode estar contribuindo com quem está lá do outro lado ouvindo a gente, Isso né? mesmo, Que dê força, isso. que acredite em Deus, em você mesma, Exato. como você também acredita que todos nós temos essa possibilidade, né? Eu creio que a gente é que nem você falou daquela plantar a plantinha, regar, deixar crescer, e que às vezes também tem as pragas, como todos nós temos na vida, né? Saber cortar as arestas e seguir em frente e com fé nele lá em cima, a gente encerra o nosso programa de hoje aqui. Muito obrigada. Agradecendo muito essa colaboração tua, viu? Obrigada Sucesso mesmo. pra você. Para você Obrigada, também. Mari. Você vai voltar aqui para falar mais, hein? Tá? Beijo, E não vamos esperar 3 anos, tá? Não. Obrigada, gente. Imagina, Obrigada, nós que gratidão. agradecemos. viu? Obrigada a vocês que Obrigada. estavam até aqui agora ouvindo a gente. Tchau, um beijão. Até o próximo bate-papo, né, gente? Até, um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Cortou? Fica do jeito que tá aqui. Nossa, Que falamos será? demais, eu acho. Não, deu certinho. Deu tempo? Uhum. Ai, que Deu bom, quanto tempo? Que bom. Eu acho que a gente iniciou às 6, né? Não vi. Eu Não, não se vi. foi às conversando. 6, Eu passou. não vi. Eu não vi também. Ah, mas foi bem bacana. Muito. Ai, meu Tá Deus, vendo como espero, depois vai ser espero. tranquilo? Não, mas depois, no começo a gente fica meio assim, Ah, depois não é mais sim. tranquilo? A gente fica um pouco tenso. Pronto? Oi? Fazer o quê? Ele tá perguntando pra vocês. Você percebeu a deficiência do peito aí, né? O que aconteceu? Pode se mexer? Ah, ele tá fazendo uma cabeça. Será que vai ter que fazer alguma coisa? Você já escolheu as perguntas? Já? Já, né? Já. Eu já te passei, né? Uhum. Você vai passar para vocês, né? Você já vai passar? Vou. Já passa já para ele. Para não demorar. Foi? Foi. Tem que fazer alguma coisa? Não. Ah, já pode se mexer. Ufa! A gente tava assim. Deixa um negocinho, peraí. Você viu um negócio aqui pra gente dar uma vizinha para da bagaça aqui, como é que fica? Você tem que ficar, você que é o monitor pra você tem que perceber que você tá com o braço da hora em cima dela. Não, você Ai, tem que se gente, eu movimentar. amei isso. Braço em cima de quem? Te juro, tira uma foto. Tiro. Mas eu não olhei no monitor. Que Você braço, Você pode bem? depois Você não fazer pode- Esse ou um esse? vídeo? Vou fazer. Agradecendo Isso aqui, muito. isso aqui, ó. Aí, mas marcar Esse, eles mas também. fica onde Eu isso? vou te mandar. Eu vou pedir pra Má marcar No o lado arroba. dela. Mas entra aqui na câmera dela? Sim. Mas não O é braço? Daí tem um recorte, cada um vai gravar separado, entendeu? Daí não tem Nossa, a que- luz tá daí maravilhosa. Então, eu não fiquei Agora olhando faz pra uma lá com o pra nosso não- logo. Você percebeu lá onde eu Isso. olhava? Por que
que tá dando? Mané, eu não entendo nada, mas se Amei. puxar essa haste aqui, olha. Ai, que linda. Olha Ju, tem uma pra mim. mensagem aqui? Tem. Ai, Depois põe você seu escaneia. telefone. Ai, Deixa ela pôr já. eu É, quero ver a pois emoção. é. Filma ela. filma, Ju. Filma. Aquela haste, pôr um pouquinho mais pra Tá lá. lá? É, Tá, pode ser. pra não pegar a cabeça do meio. Então, daí o que vai fazer? Por exemplo, Essa é a sua, né, Ju? o anterior, você ficou mais fechado, o quadro mais fechado, porque tinha uma lente 50. Essa aqui é uma lente fixa. Não é broadcast, ela é fixa, então é em cinema. Não entendo nada. Entendeu? Então a 50 ela fecha mais. Percebe? Não tem esse quadro aberto todinho aqui. Mudou a lente aqui, mudou para todo mundo. Entendeu? Então, e se você puxar um Daí, pouquinho? então, daí que vai fazer? Vai puxar ela mais para cá, aqui, e acertar aquela câmera dela lá mais para lá também. Percebe? Então, daí na hora você pega, você tá mais Vai ou menos filmar, acertado. Ju? Vou. Com essa lá. Entendeu? Posso ir? Pode. Bom, Peraí, Mané. Fica quietinho agora que nós vamos gravar. Tá aparecendo? Tá, vamos ver. Peraí. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Nossa, foi Obrigada. bem legal, né? Em cima do que a gente acabou encerrando aqui. Que postar parte lindo! Que legal! Diferente, não é? Muito, Marcinho. Eu falei assim pro Humberto, nossa, tá aí os contatos dele. E eu falei, olha, esse negócio desse QR Code achei tão diferente. Sim, Que eu falei assim, incrível. imagina a Mari com as criatividades dela, com os clientes, ela vai fazer alguma coisa, né? Ah, mas eu adorei. Eu também. Gostei. Gente, legal, viu, ficou Mari? muito frio. Ficou? Ficou. É. Eu não sou profissional, né? Mas Você né? grava bem. Por isso que eu falei até, fala o seu arroba aí. É tão bacana ver seus vídeos. Ai, Marci, olha, aquele primeiro vídeo, gente, que eu fiz dentro do quarto, quiser esse aqui. minha Nossa Senhora. Eu falei, Jesus, como que eu vou gravar isso aqui? E no fim deu certo, tá vendo? Pronto, gente. Vocês estão de cá? Então? Filhota, você tá aí ainda? Sério? Eu falei para ela que tá tudo fechado, ela falou que insistiu. Ela foi? Ela foi aonde? Da primeira vez que você foi botar lá. Ah, foi ver se tinha um lanche, é? Lá embaixo, no nick. Vamos ver com ela. Ai, que linda, adorei a minha caneca. Eu ia pegar uma caneca mesmo para poder usar. Porque, Sério? porque o pessoal não tá querendo mais usar copo descartável, né? E aí eu ia pegar uma caneca. Aí tem seu nome.